para o livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Você que acompanha a nossa transmissão, compartilhe essa transmissão. Dê o seu like aí na transmissão, faça isso, não deixe de dar o like, tem sido uma bênção para você, e compartilhe com quantas pessoas você puder. Hoje eu vou falar sobre o título Para Além das Bênçãos. Êxodo 33, verso 12. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos? Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Louvado seja Deus pela palavra. E que ela nos abençoe, meu Deus, nesta noite. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem sentar. Moisés subiu o Monte Sinai. Uma região muito bonita, aliás. Hoje, no Monte Sinai, na base do Monte Sinai, há uma espécie de convento, um lugar religioso católico romano, chamado de Mosteiro de Santa Catarina. O Monte Sinai é um monte de pedras, só pedras. Aquele homem, já avançado em idade, subiu ao topo do Sinai para ter um encontro com Deus, para falar com Deus. 40 dias se passaram e Moisés desce do monte com 2 tábuas, as tábuas da lei. A gente sempre imagina aquelas coisas grandes, né? Como aquele filme Moisés, do Charlton Heston, lembram? Ele sai com aquelas tábuas enormes. Na verdade, não. As tábuas deviam ter um tamanho mais ou menos desse assim, eram bem pequenininhas mesmo. Como outras tábuas que foram encontradas no passado naquela região. Mas o fato é que Moisés ouve o som da música, ouve o som dos cânticos, da festa. E Moisés, do alto do monte, se depara, porque conforme você sobe o monte, um vale vai se descortinando diante de você. Então Moisés olha para aquele vale e vê aquele povo cultuando, festejando, cantando, dançando na presença de um novo Deus. Na mente deles era o Deus que os tirou do Egito, conforme o próprio texto nos esclarece. Era um bezerro de ouro, eles conseguiram reduzir a divindade a uma forma de um bezerro de ouro, que foi fabricado por Arão, irmão de Moisés. Que coisa! Quem deveria ter preservado a integridade espiritual do povo, deixou-se levar pela pressão. Irmãos, aquilo mexeu com o coração de Moisés, o deixou muito, muito, muito bravo. Ele quebra as tábuas da lei, revoltado com aquela situação. O que aconteceu ali? Durante aqueles 40 dias, aquele povo achou, Moisés morreu. Esse tempo todo, Moisés lá em cima, lembra que o monte naqueles dias, ele era coberto por uma fumaça, havia trovões, havia relâmpagos, nem animais podiam subir o monte, eles deveriam ser mortos, ninguém podia subir o monte. Então, aquele povo se perdeu, irmãos. Se perdeu porque perdeu o foco da vida, que é o Senhor Deus. Perca Deus de sua vista, perca Deus do seu foco, perca Deus da sua atenção,
Tire Deus de cena, olhe para pessoas, olhe para dificuldades, olhe para você mesmo e você haverá de se perder. Deus tem que ocupar o centro de nossa vida e nós devemos estar sempre checando. Por quê? Porque pode ser que nós estejamos adorando um bezerro de ouro lá dentro, achando que é Deus. Isso é muito profundo, isso é outra mensagem. O fato, irmãos, é que aconteceu uma coisa impensável. Moisés tem um diálogo com Deus diante daquele fato, e Deus simplesmente decide abandonar o seu povo. Nós sempre ouvimos que Deus não nos abandona, nós é que abandonamos a Deus, Deus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos de Deus, e isso é verdade, mas não é toda a verdade. No Velho Testamento, sobretudo, quantas vezes o Espírito Santo se retirou de Saul, por exemplo, se retirou dele, foi embora, o abandonou, o deixou. E vemos aqui Deus decidido a deixar o seu povo, a se distanciar do seu povo. Você pode imaginar isso? E Deus faz uma proposta para Moisés. E Deus diz assim: olha, a terra que eu prometi aos seus pais que daria, eu vou dar. Os heteus, os heveus, os amorreus, os jebuseus, todos esses povos cairão diante de vocês. Eu enviarei o meu anjo diante de vocês e vocês serão vitoriosos, mas eu não irei com vocês. Capítulo 33, versículo 2. Eu não irei com vocês. E Moisés recusa veementemente a essa proposta de Deus. Não interessa se o anjo vai adiante de nós, não interessa se nós vamos ter vitória sobre os inimigos, não interessa se teremos vidas bem-sucedidas, não interessa se vamos conquistar a terra. No versículo 15, Moisés diz: se o Senhor não vai conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça ir a lugar nenhum. Moisés tinha uma relação com Deus que estava para além de suas bênçãos. E aqui é o ponto que Deus quer nos desafiar, e a você que acompanha pela internet. A sua relação com Deus está vinculada às bênçãos que Deus tem para lhe dar? Isso é um problema. A sua relação com Deus é de troca, é de permuta, é de barganha, é de toma lá da cá, é se o Senhor fizer eu faço, olha, se eu vou fazer isso, para o Senhor fazer isso por mim. É assim, esse tipo de relacionamento que você tem com Deus. Há 3 desafios nesse texto que nós devemos atentar nessa noite e levar para o resto da vida. E esses desafios têm a ver com 3 palavras: buscar, cultivar e deleitar. Você pode repetir comigo? Buscar, cultivar, deleitar. Mais uma vez? Buscar, cultivar e deleitar. Primeiro desafio: busque a presença de Deus para além das bênçãos de Deus. Independente de bênção ou não, se tem ou não tem. Busque a Deus independentemente de qualquer coisa. E esse é um erro muito comum na teologia hoje reinante, dominante, a teologia retributiva. As pessoas estão sendo incentivadas a se relacionar com Deus baseado em troca. É uma relação baseada apenas e tão somente em interesse. Onde Deus é buscado, onde Deus é temido, onde Deus é adorado, somente por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele de fato é. Jesus convidou os 12 discípulos em Marcos 3,14. Abra aí. Marcos 3,14.
Ele chamou aqueles 12 apóstolos, depois de passar uma noite em oração, para fazer a escolha deles do meio da multidão, escolheu aqueles 12 homens. Agora note que interessante esse texto, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Nossa mente vai logo sendo conduzida a ver Deus escolheu 12 e os mandou pregar, mas antes de os mandar pregar, ele os escolheu para que estivessem com ele. Notou o versículo? Para que estivessem com ele. Antes de tudo, não era um chamado para serem pregadores. O chamado, em primeiro lugar, é para andar com Jesus, é para estar com Jesus, era para ter relacionamento com Jesus, e Moisés entendia isso muito claramente. Mais importante do que a bênção de Deus é a presença de Deus. Eu não quero anjo, Senhor. Não me interessa se o anjo vai adiante de nós, me interessa se o Senhor está conosco. Busque a presença de Deus, antes de buscar o poder de Deus. Tenha relação com Deus, tenha intimidade com Deus, tenha prazer em buscar a Deus, porque Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque. Segundo, cultive. Cultive a presença de Deus para além das bênçãos de Deus. Porque uma coisa é buscar, e é uma bênção buscar. Mas há pessoas que buscam a Deus por um tempo e não todo o tempo. Há pessoas que têm uma relação com Deus de visita. Ele, até às vezes as orações entregam certos crentes. Eu presto atenção, ele diz: Senhor, entramos em Tua presença. Já viu gente orando assim? Senhor, entramos em Tua presença, quer dizer que não estava antes. Entrou agora. Mas Deus não quer visita. Deus quer gente que more. Deus quer gente que fique. Deus quer gente que permaneça. Deus quer gente que cultive a presença dEle em sua vida. As bênçãos, quem não quer? Mas bênção de Deus, sem presença de Deus, não adianta. A chuva é uma bênção de Deus. Ímpios são beneficiados com a chuva. O sol que nasce, ímpios são beneficiados com essa bênção. A bênção de casar, a bênção de ter família, a bênção de gerar filhos. São bênçãos, irmãos, que nós temos, mas quem não conhece a Deus, quem nem crê em Deus, também tem acesso a essas bênçãos. Mas a presença de Deus só tem aquele que conhece a Deus. E não é só buscar a presença de Deus, mas é procurar cultivar essa presença na vida. Quem cultiva a presença de Deus na vida, desenvolve uma intimidade com Deus. Os irmãos completando hoje 48 anos de casado. Quando eles casaram, irmãos, eles não se conheciam tanto quanto se conhecem agora. 48 anos depois. Isso é a prova do amor. Porque o não amor esconde, o amor mostra. Um sabe como é que o outro é, e à medida em que os anos vão passando e vai havendo essa intimidade, esse entrosamento, só o olhar, né, irmão Nelson, já diz muita coisa. Às vezes a feição do rosto diz muita coisa, né, irmã Dalva? Já diz tudo. A intimidade é muito grande. Vocês convivem comigo esse ano, gente, nem parece. Dia 28 de junho, vai fazer 20 anos que eu estou aqui. 20, nem parece. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui, com aquele bigodão. 20 anos, Bia tinha 2 anos de idade, gente. E eu sei que vocês já me conhecem muito, já sabem. Pastor, hoje não está legal. Pastor, hoje está bravo. Pastor, hoje está alegre. Pastor, hoje está preparado. Pastor, não está muito preparado hoje, não.
Vocês conhecem. A boa notícia é que eu também conheço vocês. Mas o amor só aumenta, irmãos. Pelo menos do lado de cá, o amor só aumenta. Só aumenta. Uma irmã me mandou uma mensagem: pastor, saudade do senhor, uma senhora aqui da igreja. Não, é uma senhora muito carinhosa, toda vez, pastor, eu amo o senhor. Eu lhe amo, com aquele sotaque nordestino, eu lhe amo demais. Eu digo, eu lhe amo também, minha irmã. Toda vez que a senhora se aproxima de mim, eu vejo minha mãe. Toda vez que eu abraço a senhora, é como se estivesse abraçando minha mãe. Ela tinha me mandado um áudio, né? Aí ela me mandou outro áudio, a voz embargada aí, querendo chorar. É o amor. E essa irmã disse para mim uma vez: pastor, quando o senhor chegou aqui na igreja, eu não gostei do senhor, não. Achei o senhor assim, esse aí, parece meio metido, meio empinadinho. Mas com o tempo eu fui conhecendo, pastor, eu lhe amo. A intimidade com Deus é assim. Deus nos conhece totalmente e ainda assim nos ama. Mas quanto mais intimidade com Deus nós buscamos, quanto mais nós preservamos nossa vida, cultivamos a presença de Deus para além de suas bênçãos. Tem um hino aí, eu não sou muito chegado nesses hinos de hoje, mas tem um hino que diz assim: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E está certo. E aí ele diz assim: eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, ele sempre será Deus. E é verdade. Mas só tem essa concepção, essa percepção, essa consciência, essa certeza, quem cultiva um conhecimento de Deus, quem busca intimidade com Deus. E se não aconteceu, a gente fica chateado, mas a gente logo pensa: Deus está comigo. A gente logo pensa: Deus sabe todas as coisas, não deu certo para mim. Mas Deus fechou essa porta, então deu certo. Deus me livrou de uma situação que eu não faço a mínima ideia. Cultivar a presença de Deus é querer mais de Deus. E é por isso que nós lemos aqui o texto onde Moisés diz: eu rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Eu quero mais de ti. Chega um momento nesse texto em que Moisés diz assim: eu rogo-te que eu veja a tua face. Eu quero mais do Senhor. E Deus diz: não, é impossível alguém ver a minha face e viver. Mas eu vou te dar uma oportunidade, você vai me ver de costas. Que coisa! Enquanto o povo está lá, dançando, cantando, adorando a um bicho, a um pedaço de ouro, as delícias da presença, do tesouro, da presença de Deus, era Moisés que estava tendo acesso. Porque ele não só buscou a presença de Deus, mas ele também cultivou, ele procurou preservar. É aquela história: eu não quero sair daqui. Cada vez que ele se aproximava, mais ele queria ficar perto. E eu não sei se é assim com você. Eu prego a Bíblia há tanto tempo, mas, irmãos, às vezes eu me flagro rindo assim, e falando: Senhor, como Tu és maravilhoso. Diante de textos da Bíblia que se descortinam, que se mostram. Eu já passei tantas vezes por aqui, e o Senhor agora me reserva uma surpresa gostosa dessa. Que coisa boa! Por isso Jó disse: eu te conhecia de ouvir, mas agora te veem os meus olhos. É um conhecimento mais profundo. Eu preciso ir adiante. Verso 16: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo?
Acaso não é por nos abençoares com vitórias, com curas, com milagres, com emprego, com riqueza, com carro, é isso? Não, ele diz, não é por acaso, por andares conosco, de modo a sermos separados, e o teu povo de todos os povos que há na face da terra. A bênção é o Senhor andar com a gente, e a bênção é nós pertencermos ao Senhor. Não seguir pelas circunstâncias, é pela missão. É pela missão, não seguir pelas circunstâncias. Buscar, cultivar e, para terminar, deleitar. Deleite-se na presença de Deus, para além das bênçãos de Deus. Olha o verso 14. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Eu ganhei um livro, anos atrás, chamado O Segredo. Não é um livro evangélico, mas era um livro que falava de atrair coisas positivas. Esses livros assim, sabe? Se você pensar positivo, coisas boas acontecem. Se você pensar negativo, então o segredo eram essas leis de atração, que nada mais é do que uma doutrina da confissão positiva, dessas igrejas neopentecostais, falam assim, está amarrado, eu determino, esses negócios, sabe? Eu quebro a maldição, essas palavras de ordem que atraem coisa boa. Oh, Jesus. O autor Bob Proctor dizia assim, pensamentos ruins atraem coisas ruins, pensamentos positivos atraem alegria e vida. Ele ficou milionário com isso, porque acho que ele ficou pensando positivamente, eu vou vender esses livros, eu vou vender. Arruma gente besta para eu vou vender, um monte de besta vai comprar, um monte de bobo, e vendeu. E ficou milionário. Mas para Moisés, o segredo não era outro. Não era pensar positivamente. Mas o segredo era a presença de Deus na vida. Por isso o salmista diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Moisés diz para Deus no verso 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. O prazer não está na vitória, o deleite não está em vencer os inimigos. O prazer, o deleite, a satisfação não está em conquistar a terra. O deleite está em estar na tua presença, em o Senhor estar conosco. Por isso o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale, não temerei, porque tu estás comigo. O salmista diz também, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem pela fúria, os montes sejam arrancados, estremeçam. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus guardará desde ao romper da manhã. Esse salmo foi escrito quando os exércitos de Senaqueribe, irmãos, cercaram Jerusalém por 6 meses. Tudo trancado. Ninguém podia entrar, mas ninguém podia sair também. E Senaqueribe queria matar o povo lá dentro de fome e de sede. O salmista diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, mas não tem rio em Jerusalém. Mas lembram que o rei Ezequias cavou aqueles poços, aqueles dutos de águas que vinham de fora e abasteciam a cidade lá dentro, como o tanque de Siloé, por exemplo. Agora, dessa última vez, eu acabei perdendo, os irmãos foram e conheceram esses túneis de Ezequias. Eu perdi essa aí. As 2 vezes não
não pude. Mas, enfim, de outra vez, ou no milênio, eu vou conhecer esses lugares aí. Mas o fato é que Deus abastecia com água. E o povo mitigou ali o alimento, reduziu o alimento, racionou o alimento e foi. Até que numa noite, irmãos, Deus mandou um anjo e matou o exército todinho. Aí, o camarada que fica lá na torre de vigia é o Salmo, diz isso, Salmo 46. Diz assim: vinde, contemplai as desolações do Senhor. As desolações que Ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o verso 10, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deleite-se na presença de Deus. Cultive a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Esse é o segredo para a vida. Não é ter todas as respostas, não é ter todas as soluções, não é viver cercado por uma redoma onde nada de ruim acontece. Isso é infantilidade espiritual, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Mas é viver na presença de Deus, e na presença de Deus nós nos sentimos seguros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que esse texto nos ensina é que não adianta ter a bênção de Deus sem a presença de Deus. Mas também nos ensina que se nós tivermos a presença de Deus, nós teremos as bênçãos de Deus. E aí faz toda a diferença. Bênção de Deus com a presença de Deus. E que saiamos daqui com isso no coração. Importa-me buscar, importa-me manter, preservar, importa-me deleitar-me na presença de Deus, para além de suas bênçãos. As bênçãos são um acessório fundamental. É que Deus está comigo. E se Deus está comigo, não há o que temer. Deus está contigo. Ouça isso em nome de Jesus. Você vai sair daqui desse culto ouvindo isso. Eu nem sei o que se passa aí, hein? Deus está contigo. Preserve-se na presença de Deus. Deleite-se na presença de Deus. E o mais Ele fará. Vamos orar? Obrigado, Deus Santo, por essa palavra. Obrigado por essa noite. E o Senhor aqui nos falou que, meu Deus, possamos carregar essa palavra no coração, mas, acima de tudo, que possamos buscar, que possamos nos manter, possamos nos deleitar na Tua presença. Bênçãos queremos, mas queremos mais a Tua presença. Que se o Senhor não estiver conosco, não adianta. Mas nos alegramos e nos deleitamos na Tua presença, Jesus. E assim oramos, em nome de Cristo. Amém.